Como é viajar pela Europa a partir daqui, de Portugal. Então, fica comigo que eu já te conto. Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje, quero trazer aqui um pouquinho da minha experiência viajando a partir de Portugal para outros países aqui da Europa. Então, quero explicar para vocês como que eu faço isso de uma forma mais econômica. Mesmo sendo econômica, eu consigo aproveitar bastante a viagem. Os voos que saem daqui de Portugal para a Europa são voos considerados voos nacionais. Então, se você é imigrante, está aqui em Portugal, você precisa levar o seu passaporte consigo, ou se você já tiver o passaporte europeu, é só apresentar o passaporte europeu. Tem várias empresas de voos que saem daqui de Portugal, pode ser de Lisboa, ou do Porto, ou de outro aeroporto, que fazem várias promoções, várias vezes ao ano. Às vezes é promoção por algum feriado específico. A opção que eu sempre escolho são os voos low cost, que aí seriam de companhias como Ryanair ou acho que é Jet Coast, não sei. Vou deixar os nomes de algumas companhias aí embaixo para vocês darem aí uma olhadinha, para quando vierem para cá também pesquisar através dessas companhias aéreas, porque geralmente vai ter sempre um preço muito legal. Mas o outro truquezinho também é vocês ir no Google, pesquisar da cidade, por exemplo, de Lisboa para Itália, sei lá, Milão na Itália. Vocês pesquisam isso no Google, lá no Google mesmo, na página de buscas do Google, vai ter um quadrinho que você consegue acompanhar várias companhias aéreas ao mesmo tempo e precisar mais ou menos a data que você quer ir. E ali você consegue colocar alerta para ele te avisar quando o preço baixar para aquela rota que você quer fazer. Também é uma dica bem bacana, se isso não for uma viagem assim em cima da hora, né? Se for uma viagem que vai demorar um pouquinho para você ir, para daqui 2, 3 meses ou até mais. Então vale a pena você colocar esse alerta, que aí ele sempre quando abaixar o preço, ele vai te avisar. E ali na página do Google também, ele te avisa se aquele valor está alto ou está baixo. Ele também consegue te dar essa precisão do quanto oscilou durante o ano, de tal data a tal data, se aquele de fato é o melhor valor, ou se realmente você consegue, se você esperar, você consegue um valor mais em conta. Então é bem bacana deixar esse alerta aí ativado, que é o alerta do próprio Google. Lembrando que geralmente essas passagens para voos low cost, ela tem ali algumas regrinhas. Por exemplo, você não pode levar mala de viagem. Isso vai variar, tá, gente? Eu tava vendo algumas para Bélgica, por exemplo, então vou dar o exemplo da Bélgica. Era uma passagem pela Ryanair, era o valor de 45 euros o voo, tá? Tava um valor bem em conta, bem bom. Você só poderia viajar com uma mochila. Era só a única mala de mão seria essa mochila, e tem lá as medidas, 40 centímetros de altura, daí tem a largura, tudo certinho, que é o formato que tem que ter essa mochila, tá? Então se for maior do que o tamanho que eles indicam lá no site, você vai pagar uma taxa lá na hora do embarque. Então você não pode despachar mala, você não pode levar aquelas malas de mão pequenininhas. Então, para essa passagem em específico, só poderia ser a mochila no tamanho que eles informaram, e mais nada. Você também não consegue, por exemplo, se der algum problema na sua viagem, você precisa adiar ou atrasar a sua ida, você não consegue fazer alteração de datas, tá? Consegue, mas tem que pagar uma taxa. Então, se você compra pelo low cost, né, se você compra a passagem mais barata, você não consegue fazer essa alteração. Você também não consegue escolher assentos. Tô falando isso no modo econômico. Você consegue escolher assento, mas você tem que pagar a parte. Não está incluído nesse valor mais em conta que você paga alterar o assento, né? Escolher qual assento que você quer ficar. E você não consegue também pedir o seu dinheiro de volta. Se acontecer alguma coisa do tipo, eu não posso mais viajar, eu não quero mais ir para aquele lugar, eles não te reembolsam o valor. Então fica aí um prejuízo, na verdade. É mais barato, porém você tem que ter certeza, né, que você realmente vai fazer essa viagem. Ou seja, as outras coisas você consegue fazer, alterar a data, pedir reembolso não dá mesmo, mas você consegue alterar a data, você consegue escolher o assento, você consegue levar uma mala maior ou despachar a mala, desde que você pague uma taxa além do valor que você pagou da passagem, tá? Não está incluso na passagem, as taxas tem que ser paga, né, a parte. Eu vi que para alterar a data você paga uma taxa de 45 euros por voo. Então cada voo que você alterar, você paga o valor de 45 euros de taxa só para alterar a data. Então por um lado você consegue sim o voo low cost, mas se atente às regrinhas do que você pode ou não fazer com aquele valor que você pagou na sua passagem. Vai ter aí certas limitações. Se for um voo mais longo, por exemplo, você não vai ter direito às refeições. Isso vai estar tudo descrito quando você for comprar a passagem, porque eles sempre colocam uma tabelinha comparando. Então, se você comprar o econômico, lá tem a tabelinha dizendo o que você tem direito ou não. Se
você comprar o executivo, lá tá dizendo que você tem direito ou não naquele voo. Então, se atente a isso. Se tá gostando do conteúdo até aqui, então deixa seu like aí embaixo pra eu saber. Uma questão de roteiro da viagem, né, pra você simplificar ali e não perder muito tempo. Eu gosto muito de fazer roteiro de viagem, então quando eu vou viajar, eu gosto sempre de ser eu a fazer, ou se for outra pessoa a fazer, eu gosto de estar a par do que a gente vai fazer naquele roteiro. Pra eu também dar os meus pitacos, dizer o que eu também quero ver. Eu gosto, eu sei que tem gente que não gosta, que só vai, né? Prefere que outra pessoa planeje e a pessoa só vai, só segue. Né? Eu gosto de planejar também o roteiro da viagem. Então, eu pesquiso muito na internet, em sites de pessoas que já foram, e aí eu comparo um com o outro, quais os lugares turísticos que me chamam a atenção e que realmente vai fazer valer a pena ir. E também pesquiso valores de entradas nesses lugares turísticos, né? Pra eu ter uma ideia de preço, do que vale a pena eu pagar, do que não vale a pena eu pagar. Assim eu já vou com o bolso preparado, sabendo o que é que eu vou gastar em cada das entradas turísticas que forem pagas. Assim eu já tenho uma noção melhor e não saio de lá endividada. Aqui alguns exemplos de alguns países que eu já viajei usando o voo low cost. Eu já fui para Barcelona, na Espanha, já fui também para Bremen, na Alemanha, e já fui para Milão, na Itália. Todos esses voos foram todos low cost. E avisando também para as meninas que gostam de viajar sozinha ou que querem, porém tem medo, tem algum receio. Acredito que a maioria ou todos os países da Europa são países super tranquilos para se fazer sozinha. Desses países que eu fui, só um deles eu fiz sozinha, que foi o da Alemanha. Eu fui sozinha para a Alemanha, fiquei lá 4 dias. E gostei muito da experiência de viajar sozinha, então acho que é super possível. E super tranquilo também. Aconteceu situação de tentarem me desrespeitar lá na Alemanha, um senhor que começou a me seguir, mas eu dei uma bronca nele em português mesmo, porque eu não falo alemão. Ele falando alemão comigo, eu em português com ele. E dei uma bronca nele, mandei ele parar de me seguir, de sair de trás de mim. E na hora que eu vi que ele realmente foi embora, aí eu segui meu passeio. Mas é saber contornar essas situações, pode ser que aconteça, pode ser que não, é saber contornar. É ter consigo sempre um número de emergência, né, de urgência para pedir ajuda para alguém. Ou sempre avistar, né, se o lugar que você tá indo é um lugar que tem ali segurança, né, ou os policiais, para você de repente pedir ajuda ou explicar a situação, o que tá acontecendo. Mas eu acho que isso é muito raro de acontecer, muito difícil de acontecer, né? Eu tive aí um azar de ter acontecido comigo, mas não considero nada demais, na verdade. Foi uma situação que eu consegui contornar e seguir minha viagem tranquilamente, não foi algo que me deu medo. Depois também é legal ver na hora que você está montando o roteiro, além do valor que você vai gastar nos passeios turísticos, é ver também o valor que você vai gastar de transporte. Então, ver quais são os tipos de transporte que você tem que pegar para ir de um ponto até o outro, né? Então, assim, são coisas que já te deixam preparada, ter ideia de quanto que custa as coisas no mercado, ou se você vai comer sempre num restaurante. Então, pesquisa dicas de restaurantes legais, mais acessíveis, que não doam ali muito no bolso. Mas eu sempre mesclei mercado e restaurante. Eu acho sempre legal, né? Sempre rico a gente fazer uma refeição da culinária local do país que a gente está visitando. Para mim, isso é uma riqueza cultural e é bem legal de viver isso. Depois, uma outra preocupação, né, para quem não fala inglês. O meu inglês já foi bom, já tinha um inglês nível intermediário. Porém, agora eu acho que eu tô ali no básico, sabe? O básico dos básicos, porque eu já esqueci muita coisa. Mas, geralmente, quando eu vou viajar, eu sempre me preparo, eu sempre dou uma lida. Sempre anoto num papel algumas palavras específicas daquele país. Quando eu fui pra Itália, eu anotei algumas palavras simples, como obrigado, desculpa, tchau. Essas coisinhas assim básicas, que é legal a gente falar na língua deles, né? Eles se sentem felizes, dá pra ver quando a gente agradece na língua deles, ou quando a gente cumprimenta na língua deles, é legal. E também dou sempre uma olhadinha ali no inglês pra poder me desenrascar também com o inglês. Porém, na Alemanha, o meu inglês não tava assim tão bom, mas eu também não sabia alemão. Eu anotei, tipo, algumas palavrinhas simples, mas o meu inglês não tava muito legal e tive experiência de ir em local, né, no mercadinho de bairro, em que a pessoa não falava inglês, só falava alemão. E o meu jeito foi fazer gestos. Eu falava em português, a pessoa falava em alemão e eu fazia gestos. E aí a comunicação fluiu. Então assim, eu tava com frio na barriga de passar por uma situação dessa, em que o meu inglês não fosse o suficiente e eu tivesse que me desenrascar. Mas foi super possível, foi uma viagem que eu considero bem divertida. Mas se você não tiver o inglês, tiver dificuldade, né, ou se passar por um momento em que você não consegue desenrascar de outra forma, você pode usar também o Google Tradutor. Então tenha atenção para ver se a sua internet ela vai funcionar nesse país onde você vai,
para você poder então utilizar ali o Google Tradutor para te ajudar na conversa, ou o Google Tradutor por palavras, ou o Google Tradutor imagens, né? De repente você quer comprar alguma coisa, você não faz ideia do que é aquela coisa. Tem o Google Tradutor por imagem, então você vai ali com a câmera e ele já traduz na hora o que é que tá escrito naquele pacote, naquela embalagem. Também são aí dicas bem bacanas. E uma dica legal também é a hospedagem, tá, gente? Até esqueci de mencionar, mas é um fator muito importante, né? A hospedagem também é algo bem caro numa viagem. Eu geralmente me hospedo em hostel, ao invés de hotel ou Airbnb. Como é poucas pessoas, ou eu sozinho eu e mais uma pessoa, acaba ficando mais caro alugar um Airbnb, por exemplo. O hotel geralmente o preço é sempre mais caro. Então eu sempre opto por ficar em hostel, eu acho super seguro. É só você pesquisar bem, olhar as fotos, olhar a avaliação do pessoal na internet, o que eles estão dizendo sobre aquele hostel, sobre a limpeza, sobre a segurança, ver como que é os quartos, ver se tem aqueles armários para você colocar os seus pertences, né, lá dentro, com cadeado. Sempre leve o seu próprio cadeado, a sua chave. Mas se você esquecer de levar isso na viagem, você vai em algum mercadinho, sempre você vai encontrar alguma lojinha para comprar o cadeado. Às vezes até o próprio hostel vende também o cadeado, você pode comprar no hostel. Mas também optar por hostel é uma forma também mais barata aí de você conseguir viajar sem gastar muito. Acredito que é isso o vídeo de hoje. Espero que eu tenha passado bastante dicas pra vocês, que vocês possam aproveitar. Se você gostou então do conteúdo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar então os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau!